Então, mais uma aula do módulo de processo de indexação. Hoje nós vamos tratar sobre princípios e tipos de indexação. E vou começar com uma introdução, lembrando que o processo de indexação, ele envolve, né, o processo de leitura, que é passar os olhos sobre o texto nas suas principais partes, buscando o que é relevante do documento. E aí a gente tem a etapa de análise, já bastante discutida com vocês, inclusive fruto da nossa aula anterior, né, a etapa de análise e a etapa de tradução, ou análise e síntese, que acontecem de forma praticamente independente, onde na análise eu vou me preocupar em encontrar os conceitos que estão presentes no documento, e na tradução ou síntese eu vou buscar os termos mais adequados na linguagem que eu tenho disponível para representar esses conceitos. E aí, essas duas etapas do processo de indexação, elas envolvem bastante desafio para o indexador, né? É sempre muito subjetivo analisar um documento escrito por um autor e representar melhor para um usuário. Então, construir essa ponte é sempre muito desafiador. Então, por isso, a gente tem alguns princípios que vão funcionar como guias para orientar tanto a análise quanto a tradução. E o princípio básico da indexação, né? Vamos pensar juntos sobre o que seria o princípio básico da indexação. É recuperar itens úteis e não recuperar itens inúteis. Então, se a gente pensar, né, que cada um desses retângulos que vocês estão vendo aí em verde representar o resultado de uma busca, né, esse retângulo enorme, né, esse retângulo maior, ele concentra todos os resultados positivos, né, o sinal de mais. Ele concentra todos os resultados úteis. Entretanto, ele concentra um número muito grande de resultados inúteis. Então, eu tenho vários sinais de menos, se a gente pensar que o sinal de menos indica um documento que não é útil para a busca, e o sinal de mais um documento que é útil, eu tenho no maior retângulo mais documentos úteis, porém muito mais documentos inúteis. E na indexação, o princípio básico é a gente poupar ali a necessidade de verificação de um número enorme de resultados de busca que não atendem, né? Então, a gente deve estar buscando ali uma quantidade de itens úteis razoáveis que atendam a necessidade de busca, sem apresentar uma lista imensa de lixo, né? A gente pode até dizer assim. Então, às vezes, um resultado, por exemplo, como esse segundo retângulo maior, que concentra aí 6 resultados úteis, ele pode ser o resultado mais interessante para a busca do meu usuário, apesar de desprezar aqui, né, 3 resultados que são úteis, eu concentro aqui a maioria dos resultados que são interessantes para o meu usuário. E aí a gente vai conseguir ter atenção a esse princípio básico realizando uma indexação adequada. E uma indexação adequada, ela varia de uma instituição para outra, de um tipo de usuário para o outro. O que é adequado numa instituição, em um caso, para um tipo de documento, pode não ser adequado para outro caso. Isso vai variar bastante. A gente precisa compreender aonde, em qual contexto a indexação vai ser realizada, para realizar uma indexação adequada para primar por resultados úteis e ignorar resultados inúteis. É impossível apresentar resultados úteis para todos os usuários de uma instituição na mesma proporção, né? Porque a necessidade de informação, ela é pessoal. Então, muitas vezes, um usuário tem interesse num tema que também é um interesse de outro usuário,
porém, um fala inglês, o outro deseja uma linguagem mais acadêmica, o outro deseja um documento técnico. Então, ainda que o interesse seja sobre o mesmo tema, as necessidades de informação vão ser diferentes para usuários diferentes em contextos e instituições diferentes. Mas a gente deve sempre pensar que a gente está buscando isso, recuperar itens úteis e não recuperar itens inúteis. Então, aí eu coloquei essa ilustração que deixa bem claro, né, esse princípio básico, digamos assim. A gente deseja encontrar exatamente o que encaixa ali no espaço, no cognitivo do usuário, né, a necessidade de busca do usuário, que vai ali encaixar perfeitamente na sua necessidade. Mas a gente tem um conjunto de um conjunto de inúmeras peças ali que podem ser parecidas, que podem parecer encaixar, mas que não vão atender completamente, porém, às vezes, alguma com algum esforço atende, né? Então, a gente está buscando ali satisfazer a necessidade de informação do usuário quando ele faz uma busca. E a gente vai permitir que isso aconteça a partir da indexação do documento. E aí o Lancaster, que é autor da bibliografia que contempla a maioria do nosso conteúdo nesse módulo, ele faz um resumo de alguns princípios que influenciam a prática da indexação. Então, o primeiro deles, inclua todos os tópicos que são reconhecidamente de interesse para os usuários e que estejam tratados substantivamente no documento. Então, não adianta eu reconhecer que um tópico interessa, né, um assunto interessa para o meu usuário, mas aquele assunto não é abordado de fato no documento que eu estou indexando. Os meus usuários se interessam por poluição industrial. Então, eu vejo um documento que cita esse termo ali numa introdução ou, enfim, numa ilustração, mas esse tema ele não é tratado com profundidade. Ou seja, o usuário vai recuperar esse documento e ele vai se frustrar, porque o assunto não é tratado de maneira substancial no documento que ele recuperou. Então, esse princípio é bastante importante. Muitas vezes a gente, preocupado em fazer uma indexação exaustiva, vou falar sobre esse tema hoje, né, mas a gente preocupado em indexar todos os assuntos que interessam o meu usuário, a gente numa instituição, num site especializado, a gente quer que todos os usuários que se interessem por temas que são apontados ali encontrem aquele site. Porém, a gente peca porque o usuário vai encontrar o site e vai ver que ali não fala nada sobre esse assunto. Isso é muito comum na internet, tá? Isso é muito comum, esse tipo de falha, né? O não cumprimento desse princípio. Porque a gente, por exemplo, recupera um vídeo no YouTube e verifica que o vídeo ele não fala exatamente sobre o que nos interessa. Porque a intenção é que aquele vídeo seja recuperado e não que ele satisfaça a necessidade de busca do usuário. Então, isso no contexto, né, das unidades de informação ou da pesquisa científica, da busca por documentos técnicos, isso é extremamente frustrante. Outro princípio, indexe cada tópico tão especificamente quanto permita o vocabulário e justifiquem as necessidades do usuário. Então, o que é isso? Eu falei de poluição industrial. Poluição industrial é o tema do livro técnico que eu tenho em mãos. E eu vou indexar esse livro técnico com o termo poluição. Ou seja, eu não usei o termo mais específico para representar o assunto daquele documento que eu tenho em mãos. É claro que as limitações para ser bastante específico, elas estão ligadas ao vocabulário, por exemplo, às vezes há indicação do uso de um vocabulário controlado que não apresenta o termo
poluição industrial apresenta outros termos mais genéricos ou somente o termo poluição, né? Então, há essa limitação e muitas vezes eu preciso respeitar e utilizar uma linguagem, um vocabulário controlado que é orientado, né? Eu falei sobre isso com vocês na nossa live anterior. Porém, eu devo sempre primar por ser o mais específico possível na representação de um tópico, de um assunto, da maneira como ele aparece. E, é claro, alguns usuários, eles não vão demandar o uso de termos tão específicos, né? Então, às vezes, eu não tenho um usuário tão especializado e ele só quer entender o que é poluição, quais são os tipos de poluição, né? Então, eu quero apenas realmente resultados que mostrem diferentes exemplos de poluição. Então, a poluição sonora atende, a poluição industrial atende, ou seja, vários tipos vão atender. Então, somente o termo poluição é útil para a busca e recuperação do usuário, que vai ficar satisfeito. Então, por isso, indexar o tópico encontrado da forma mais específica possível, respeitando os limites impostos pelo vocabulário adotado na indexação da instituição e desde que isso justifique, né, desde que a especificidade na definição dos termos de indexação sejam justificadas pelas necessidades e interesses do usuário. Tá? Então, é importante a gente observar todos esses requisitos para cumprir com esse princípio. E aí, mais dois princípios. Tópicos que não são examinados no documento não vão ser considerados pelo indexador. Então, às vezes, o indexador ele faz uma análise mais superficial e ele acha que o documento também trata de um determinado assunto. Então, ele precisa reconhecer, o indexador tem que reconhecer que aquilo que ele não examinou, ele não vai considerar na indexação. Então, a indexação ela é fruto de uma análise que comprova os conceitos que são encontrados pelo indexador e são apresentados pelo autor, né? Então, não é uma interpretação fora da análise. E outro ponto, indexe o documento que tem em mãos, não o que o autor gostaria de ter escrito ou ele pretende escrever no futuro. Então, é muito comum que quando a gente se debruça pela análise de uma maneira em que a gente começa a perceber que a intenção do autor ela não foi atingida completamente naquele documento, ele deseja expandir a sua pesquisa e escrever um novo artigo, ou seja, a pretensão do autor do documento que a gente está indexando, ela vai além daquele documento que a gente tem em mão. Então, a gente precisa ter cuidado para não indexar a expectativa do autor, e sim o que efetivamente ele escreveu, os objetivos que ele atingiu, aquilo que ele consegue colocar naquele documento. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes a gente é convencido durante a análise de que a expectativa, ela de alguma maneira representa o tema do documento, mas ela não representa. E aí a gente entra em princípios que são ali colocados tanto pelo Lancaster quanto por vários outros autores. Vários outros autores comentam a especificidade. A especificidade é um princípio bastante importante e ela vai definir se um tópico ou assunto ele deve ser indexado sobre o termo mais específico que o abranja completamente. Ou seja, tem relação com aquela síntese de princípios que eu acabei de comentar do Lancaster. Mas é nomeado um princípio especificidade e a gente tem aqui alguns critérios de especificidade. Então, a indexação que prima por especificidade, ela vai admitir níveis diferentes. Então, ser específico pode envolver um problema a mais para o indexador.
Isso porque o indexador, para primar pela especificidade, ou seja, para cumprir com o princípio da especificidade, ele deve fazer uma análise mais aprofundada, ele deve ter um conhecimento aprofundado do tema tratado, né? Então, necessariamente, uma indexação com maior especificidade, ela requer um empenho e uma energia maior do indexador. A definição da quantidade de termos atribuídos a um documento, né, a indexação do documento, ela requer uma análise de custo-eficácia. Então, ser mais específico, incluindo mais termos detalhados, tem um custo. Então, por exemplo, às vezes, para cumprir com o princípio de especificidade, eu vou inserir todos os termos, os conceitos mais específicos apresentados pelo autor, né? Eu vou encontrar termos para representar todos esses conceitos específicos, e essa função de encontrar termos para representar os conceitos mais específicos, ela necessariamente demanda mais tempo do indexador. Então, é uma avaliação de custo-eficácia, porque tempo significa dinheiro. Mais tempo gasto na indexação de um documento para encontrar e definir uma quantidade maior de termos e termos mais específicos requer um investimento de mais tempo e menos documentos indexados por um mesmo indexador. Então, por exemplo, indica a necessidade de mais uma pessoa, né? Não exatamente mais de uma, porque eu já posso ter mais pessoas envolvidas realizando a indexação. E a especificidade, ela tem uma variação, né? Então, dependendo do vocabulário adotado, que foi o que eu já comentei, eu posso ser mais ou menos específico. Então, por exemplo, utilizando a linguagem natural, que foi um conceito que nós vimos na nossa última live. Utilizando a linguagem natural, eu tenho absoluta liberdade para indexar um documento, né? Eu vou usar os termos que estão presentes no próprio documento, eu posso fazer alguma adaptação com o termo da minha cabeça, né? Ou seja, o termo ele não aparece exatamente no documento, mas eu defino um termo adequado para representar, ou seja, o meu limite ele é imenso se eu uso a linguagem natural. Entretanto, se eu uso a linguagem controlada, se eu uso a linguagem documentária, né, que são sinônimos, eu já tenho um limite para realizar a tradução, para definir os descritores. E, naturalmente, isso limita a especificidade, né? Acho que isso já deixei bastante claro no slide anterior. A linguagem do documento, apesar de indicar uma gama imensa de termos que podem ser adotados na indexação, na etapa de tradução, a linguagem do documento, ela implica o conhecimento do indexador daqueles termos. Então, por exemplo, se é um documento que trata de um tema que o indexador não domina, ele vai ter mais dificuldade de ser específico, né, de cumprir com o princípio da especificidade. Então, a complexidade dessa linguagem do documento, ela pode limitar o atendimento ao princípio da especificidade. E o nível de detalhamento e profundidade requerido, né, exigido do indexador, pelo sistema de informação, né, ou pelo serviço de indexação, ele pode também limitar aí a especificidade. Então, por exemplo, se eu estou na Biblioteca Nacional, que é uma biblioteca pública, a exigência do serviço de indexação é por termos que contemplem uma gama muito grande de usuários, né? A gente está falando de uma biblioteca pública. Então, eu tenho que atender desde a criança, né, até o idoso, passando por profissionais especializados, enfim, um público bastante diverso. Então, isso significa que o princípio da especificidade, ele não é o mais adequado para
retornar buscas relevantes, né? Buscas com itens úteis para a maioria dos meus usuários. Nesse caso, eu tenho sempre que ter como parâmetro o público-alvo, que é a maioria dos meus usuários. Então, esse caso da Biblioteca Nacional, o princípio da especificidade, ele pode não ser o mais adequado, né? Ou seja, o foco total na especificidade pode não ser o mais adequado. Então, vejam que esse princípio ele vai variar de acordo com esses elementos aí. E aí a gente tem um outro princípio também tratado por vários autores, que é o princípio da exaustividade. A exaustividade significa o emprego de termos na indexação num número suficiente para abranger todo o conteúdo temático do documento. Então, a gente tem um livro, né, como na nossa live anterior eu dei o exemplo de um livro de ficção, que era o Hobbit. A gente tem aquele livro em mãos, e aquele livro, apesar de ser uma ficção, ele pode abordar vários temas, ficcionais ou não, mas ele pode abordar uma gama imensa de assuntos. E à medida que eu analiso, eu reconheço vários assuntos que são abordados. E aí, cobrir essa totalidade de assuntos significa ser exaustivo, significa cumprir com o princípio da exaustividade. Então, necessariamente, a exaustividade está ligada a um número maior de termos. Então, quanto mais termos eu defino para indexar um documento, mais acessível ele se torna. Então, cobrir a totalidade de assuntos significa definir um número maior de termos para indexar o documento, e definir um número maior de termos significa tornar o documento mais acessível. Mas aí eu coloco para vocês pensarem. Fazer com que um documento seja indexado de maneira exaustiva para que ele seja acessível para um grande público também indica que eu posso não ser tão específico nessa indexação. Porque não necessariamente eu vou cobrir a totalidade de assuntos sendo específico. Eu vou generalizar. Então, por exemplo, eu vou indicar um termo como ficção científica, que é quase que uma categoria para um conjunto de livros, né? Falando do livro Hobbit, que nós usamos como exemplo na live passada. Então, tornar um documento, né, mais acessível por meio da indexação exaustiva, que busca o princípio da exaustividade, só é útil quando eu busco alguma especificidade na definição, na proposição desses termos. Porque se eu apenas incluo descritores ou termos, né, tanto da linguagem natural quanto da linguagem documentária, se eu uso termos ou descritores que são demasiadamente genéricos, né, para cobrir aí, ou para ser exaustivo, para cobrir os conceitos presentes ou para ser exaustivo, eu posso fazer com que esse documento, sim, seja recuperado várias vezes, né? Ou seja, ele vai ser muito acessível. Entretanto, muitos usuários vão ficar frustrados quando encontrarem esse documento. Então, o princípio da exaustividade, existe um bom senso na sua aplicação, assim como existe no princípio anterior, né? A gente tem que sempre avaliar o contexto onde vai ser realizada a indexação. Então, a exaustividade sem especificidade ocasiona uma alta revocação, mas com prejuízo da relevância. Vamos falar dessa afirmação aí num passo a passo, né? A exaustividade, ou seja, uma quantidade grande de termos cobrindo todos os assuntos que estão presentes no documento, ou seja, os assuntos que são abordados em profundidade, os assuntos que não são abordados em profundidade, mas cobrindo todos os assuntos presentes no documento, né? Uma indexação exaustiva. Sem se preocupar com a especificidade, ou seja, com o uso de termos mais específicos
que representem o assunto exatamente da maneira como ele aparece no documento. Pode levar a uma alta revocação, que nada mais é que a recuperação do documento várias vezes. Ainda vou falar sobre revocação, mas a revocação indica que um documento é muito recuperado, né? Um documento, uma alta revocação para um documento significa que um número enorme de usuários vai recuperá-lo com diferentes estratégias de busca. E isso indica, né, essa exaustividade sem especificidade, significa que o documento vai ser muito recuperado, mas para muitos usuários que vão recuperar esse documento, ele não vai ser relevante. Tá? Então, mais uma vez, a exaustividade sem especificidade ocasiona uma alta revocação, ou seja, muitas vezes o documento indexado de maneira exaustiva vai ser muito recuperado, mas se eu não tiver os devidos cuidados, especialmente com a especificidade, esse documento não vai ser relevante para a maioria dos usuários. E aí vamos pensar num exemplo. Quando a gente faz uma busca no Google, a gente sempre recupera um número de páginas de resultados que a gente não sabe nem ler exatamente aquele número de resultados que é exibido ali no rodapé, né? Então, tem 1 trilhão de resultados com a sua, que podem atender à sua necessidade de busca, né? Ou seja, que tem esses termos que você usou aqui para representar a sua busca. Entretanto, os resultados relevantes, eles estão ali no máximo até a 3ª página. Né? Então, a gente tem uma alta exaustividade, porque os documentos são indexados quase que completamente, mas a gente tem a relevância ali dos primeiros resultados marcada para atender a nossa necessidade de busca. Então, a gente tem uma exaustividade grande na indexação, geralmente eles são indexados de forma automática, quase que o texto completo, né? Quando eu não tenho ali metadados, por exemplo, para indicar o assunto de uma página na web, ela é indexada praticamente por completo. Então, é uma indexação exaustiva, sem especificidade na maioria dos casos, porém, a relevância ela é medida por outros critérios. Mas é um bom exemplo de indexação exaustiva, é a indexação em metabuscadores, né? Feita de forma automática por metabuscadores. E aí, para a gente comparar, né, esses dois princípios, veja que eu tenho aqui no canto esquerdo inferior o nível de exaustividade aumentando, né? Então, eu tenho aqui esse número indicando os descritores ou os termos que representam assuntos que foram analisados e foram aqui indicados pelo indexador. Então, cada número desse significa um novo termo. Porém, esses termos, eles podem ser mais específicos. Eu utilizei aqui os números decimais para a gente fazer uma associação até com a classificação. Quanto maior o número, mais específico ele é, em termos de representação de assunto. E assim pode ser, a gente pode fazer uma analogia à definição de termos na indexação. Eu posso ter vários termos novos que indicam ali um aumento na exaustividade, né? Ou seja, uma cobertura cada vez maior dos assuntos que foram tratados, ou eu posso ter termos que são específicos, né? Aqui no canto superior direito, termos que são específicos e representam um assunto da maneira como ele é tratado, respeitando a especificidade com que aquele assunto é tratado. Tá? Então, aqui o nível de exaustividade, se muito elevado, ele permite recuperar toda uma biblioteca, né? Essa imagem que a gente tem aí no fundo. Então, se for muito exaustivo, por exemplo, numa biblioteca especializada em história, se eu uso aqui vários termos relacionados à história,
para indexar um documento que seja um documento com uma abordagem mais geral ou mais ampla do tema história, ele vai ser recuperado pela maioria dos usuários daquela instituição, porque todos têm interesses ali relacionados à história, de alguma maneira. Porém, se eu uso termos mais específicos, eu consigo fazer com que um documento específico seja recuperado, né? Um único documento ou uma quantidade pequena de documentos seja recuperada por um usuário que vai se satisfazer exatamente por aquele tema. Então, aí a gente tem a representação do princípio da exaustividade e da especificidade. Eu vou dar mais um exemplo agora mais prático para vocês. Vou pular esse daqui, que a gente vai abordar no nosso questionário, mas vamos falar do exemplo deste livro. O planejamento, né, o livro Planejamento de Bibliotecas e Serviços de Informação. Esse é um livro técnico famoso da nossa área. Então, aí é apresentado o resumo desse livro, né? Vamos passar os olhos e ver rapidamente algumas informações, conceitos que estão presentes nesse livro, a partir dessa indicação do resumo. Então, se a gente passa os olhos, vou dar aí alguns segundinhos para vocês passarem os olhos nesse resumo. Então, olhando aí alguns termos presentes no resumo, a gente consegue, até mesmo pelo título desse livro, a gente consegue ter indicações do assunto que é abordado. Fora que alguns de vocês devem conhecer o livro, por ser um livro técnico da nossa área. Então, se a gente se preocupa com a exaustividade, né, com o princípio da exaustividade, a gente tem aí destacado agora nesse slide alguns termos, né, que permitem, né, que facilitam ali o cumprimento do princípio da exaustividade, como planejamento bibliotecário, planejamento em unidades de informação, avaliação de serviços, diagnóstico estratégico, ciclo do planejamento, elaboração de projetos. Então, aqui a gente naturalmente está avaliando, né, está analisando somente o resumo, mas com o resumo a gente consegue ali identificar uma variedade grande de assuntos que são abordados. Né? Então, desde o planejamento ao bibliotecário, né? Um conhecimento advindo da administração, outro da nossa área. Então, diagnóstico estratégico. Né? Então, a gente consegue ali avaliação de serviços. Pelo resumo, pela análise do resumo, a gente consegue cobrir, né, uma gama interessante de assuntos e indicar ali alguns termos, né, uma quantidade interessante de termos, né, interessante no sentido de suficiente, né, de termos, para indexar esse livro. E aí, se a gente pensa na especificidade, né, no princípio da especificidade, a gente está mais preocupado em favorecer ali a especificidade na indexação desse documento, veja que só mudando de um para o outro, a gente já tem ali uma diminuição na quantidade de termos, né, a manutenção de termos que são mais específicos, e a gente tem, inclusive, a complementação de alguns termos para que eles representam de forma mais apropriada o conteúdo desse documento. Então, aqui a gente tinha
elaboração de projetos, né? Aqui embaixo, elaboração de projetos. E primando pela especificidade, a gente tem elaboração de projetos de informação, né? Porque não é elaboração de qualquer projeto. Então, o princípio da especificidade, ele indica o uso de termos mais específicos e até um número de termos menor do que do que o princípio da exaustividade, né? A exaustividade necessariamente sugere a cobertura de um total de conceitos apresentados, ou seja, vai necessariamente indicar uma quantidade maior de termos. Tá? Então, só para a gente comparar aqui duas indexações diferentes, uma primando pela exaustividade, que é essa aqui, e outra primando pela especificidade. Tá? Então, para exemplificar esses princípios para vocês. E aí a gente vê agora um outro princípio, que é o princípio da extensão, que indica que quanto mais extensa for a indexação, for a representação, mais exaustiva ela será. Né? Ou seja, quanto mais detalhes ficarem evidentes sobre o documento, mais extensa é a indexação. E a extensão, ou seja, a extensão tem a ver com o cumprimento do princípio da exaustividade. Então, a extensão da indexação, ela indica uma maior recuperabilidade. Recuperabilidade é a capacidade de um documento ser recuperado. Que lá atrás eu usei o termo revocação, que a gente vai falar em revocação quando nós formos falar na nossa próxima live sobre a avaliação da indexação. Mas são sinônimos. Recuperabilidade, a facilidade com que o item é recuperado, né? O item ser recuperado mais vezes. Para que isso aconteça, significa que eu tenho uma indexação mais extensa. E a indexação mais extensa, mais exaustiva, ela indica aí um acréscimo nos termos adotados pelo indexador para representar o documento. E aí a gente tem a comparação entre uma indexação exaustiva, com uma quantidade maior de termos, e uma indexação genérica. Já vou falar com vocês sobre tipos de indexação, mas só para vocês entenderem esse aumento na quantidade de termos. Né? Uma indexação genérica usando os termos hospital público, urgência e emergência e atendimento. Uma indexação exaustiva acrescentando outros dois termos que são saúde pública e hospital de base. Veja que essa indexação exaustiva, ou seja, que teve a sua extensão ampliada, ela teve um acréscimo de um termo mais genérico, que é o termo saúde pública, né? É mais genérico do que aqueles que já estavam definidos para o documento, e teve também o acréscimo de um termo mais específico, que é o termo hospital de base. Tá? Então, a exaustividade, ela pode ser atingida a partir da adoção ou do emprego de termos pelo indexador mais genéricos ou mais específicos. Que é aquilo que eu falei. Se eu aumento a quantidade de termos definidos para indexar um documento, apenas acrescendo termos que são genéricos, eu vou naturalmente tornar a recuperação daquele documento menos relevante, né? O que eu falei anteriormente. Então, só para vocês compreenderem, extensão significa aumento na quantidade de termos, aumento na quantidade de termos significa mais recuperabilidade, mais revocação, e esse aumento na quantidade de termos, ele tanto pode ser utilizando termos genéricos quanto termos específicos. E aí, para cada unidade de informação, eu vou ter ali o que é mais adequado. E praticamente um princípio que é colocado por muitos autores, que é o reconhecimento dos interesses dos usuários.
Então, pensando nos princípios como guias, que foi o que eu falei no início da nossa aula, reconhecer o interesse do usuário é uma das nossas principais guias. Não? Então, a representação do documento, ela deve fazer uma previsão da maneira como o usuário vai buscar. Então, eu reconheço que o assunto é interessante para o meu usuário, porque eu conheço o meu usuário e eu estimo a maneira como ele vai fazer a busca. E de que maneira eu posso fazer isso de forma menos subjetiva? Realizando estudos de usuários, construindo uma política de indexação baseada na análise como os usuários buscam. Essas análises elas podem ser quantitativas a partir da gravação dos termos de busca usado pelo usuário num sistema de busca. Né? Então, isso pode ser feito de maneira muito objetiva, criteriosa. Mas é importante, é claro que o feeling, né, o contato, a experiência do indexador vai permitir que ele reconheça de uma forma cada vez melhor a forma como o usuário dele busca e quais são os seus interesses. Mas isso também é baseado em estudo, né? Pode ser baseado em estudo e pesquisa. E usuários diferentes, né, ainda sobre os interesses dos usuários, os usuários diferentes, eles demandam indexações diferentes. Então, muitas vezes, por exemplo, numa escola infantil, o meu usuário demanda uma indexação completamente diferente daquele livro de ficção, né, do Hobbit, do que aquele livro, por exemplo, incluído no acervo da BCE. Então, são usuários diferentes que vão demandar, interessados naquele mesmo livro, né, no livro de ficção Hobbit, vão demandar indexações completamente diferentes para eles chegarem àquele livro. Então, se a gente pega uma escola, né, de ensino médio e ensino fundamental, eu vou usar determinados termos, e se a gente pega aí a Universidade de Brasília, eu uso outros termos. E um outro detalhe, os interesses dos usuários mudam com o passar do tempo. Então, a gente sempre tem que estar ali se atualizando e reconhecendo essa mudança do comportamento informacional do usuário, a mudança dos seus interesses, para que a gente, inclusive, adapte a indexação. É interessante a gente pensar que a indexação ela pode ser revista com o passar do tempo. Podem ser adotados outros termos quando o interesse de busca do usuário muda. Né? E um conjunto de documentos já indexado passa a interessar um outro grupo de usuário que busca de uma outra maneira. Né? Então, a indexação ela pode ser, inclusive, revista. Bom a gente pensar sobre isso. E um outro princípio, aí esse princípio ele é bastante difícil de compreender da maneira como ele é apresentado por alguns autores, e eu trouxe essa imagem que eu acho que isso nos ajuda a refletir um pouco e pensar no que é a atinência. A atinência, ela destaca o fato de que a indexação ela representa não somente o que pode ser visto num documento, o que é lido, o que é analisado no passar de olhos sobre um documento, mas o significado daquilo para quem interpreta. Então, não é apenas o que salta aos olhos no documento que o indexador deve reconhecer. Para cumprir com a atinência, ele deve reconhecer o que aquilo significa para quem vai fazer a interpretação. Então, aí a gente tem uma imagem, né, de uma mulher nua com uma balança, isso é uma obra de arte, e essa mulher nua com a balança, que é o que está explícito, que é o que salta aos olhos, significa justiça. Então, a gente vê um quadro com essa imagem, vê um desenho, vê uma escultura, vê um texto onde essa imagem ela está ilustrando, a gente não pode deixar de reconhecer a interpretação, né, ou seja, o significado dessa imagem, que é a justiça, na indexação.
Então, isso é ser atinente, isso é a atinência, né? Cumprir com o princípio da atinência. É reconhecer o significado daquilo que a gente encontra num documento ao analisar para quem interpreta. Né? E por que esse para quem interpreta, que é o usuário, é importante? Porque, por exemplo, essa imagem para uma criança, ela não passa de uma mulher nua e uma balança. Um desenho, ou o que quer que seja. Né? Então, quem interpreta essa imagem consegue observar um significado que deve ser reconhecido pelo indexador quando ele vai definir os termos de indexação. Então, é um princípio sensível, digamos assim, né? Porque ele requer um conhecimento grande, ele requer um cuidado devido ao nível de subjetividade no seu cumprimento. Então, ser atinente significa conhecer o usuário e reconhecer a maneira como ele interpreta aquilo que está no documento. Então, tem um caráter subjetivo alto, mas é extremamente importante a gente ter atenção a esse princípio. E a relevância ela está relacionada à atinência, porque ela é a relação entre um documento e uma necessidade de informação. Então, o que é isso? O que é relevante é importante para o usuário. E o que é importante para o usuário tem a ver com aqueles significados que ele consegue interpretar quando ele acessa um documento. Né? Por isso, a relação entre as duas. E o que é atinente trata do assunto que é importante para o usuário. Né? Então, o usuário ele reconhece um assunto que é importante para ele e o indexador é capaz de também reconhecer esse assunto da maneira como o usuário o reconhece e indexa esse documento por um termo que expressa esse assunto. Então, é complexo essa construção da ponte entre os itens de informação ou os itens de maneira geral e os usuários, essa ponte que é construída pelo indexador, ela não é tão simples, né? Ou seja, eu preciso ter muitos cuidados, os princípios representam esses cuidados que a gente precisa ter. Eu vou agora fazer uma breve pausa para a gente responder as questões no Mentimeter. Então, eu vou pedir para vocês acessarem. Alguns alunos já responderam. Então, o que pode levar a um resultado de busca mais relevante? Incluir todos os assuntos que interessam para o usuário ou incluir todos os assuntos tratados substantivamente no documento? E aí, vamos pensar e vamos responder. Vamos ver aonde a gente consegue chegar. O que vocês acham disso daí? Vamos lá, mais 5 segundinhos. Então, eu vou comentar rapidamente essa pergunta e a resposta de vocês. É claro que um resultado relevante, ele tem exatamente essa relação com o usuário que eu acabei de falar com vocês. Né? Quando a gente faz uma busca e a gente recupera algo que atende a nossa demanda de informação. Né? Então, achei exatamente o que eu queria. Né? A gente chega a ficar empolgado quando a gente encontra exatamente o que atende à nossa necessidade. Agora, para que isso aconteça, eu preciso, né, estabelecer ali com clareza
uma relação entre o documento e o usuário que seja satisfatória dos dois lados, ou seja, o documento ele tem que falar aquilo que interessa o usuário e o usuário tem que estar interessado naquilo de que trata o documento. Então, muitas vezes, eu preciso combinar essas duas alternativas para proporcionar buscas mais relevantes. Eu preciso incluir os assuntos que interessam ao meu usuário, mas esses assuntos eles têm que estar tratados da forma adequada no documento. Então, uma combinação dessas duas coisas é que vai permitir resultados mais relevantes. Então, não adianta nada, a gente, por exemplo, é fã de um determinado tema, começa a analisar um documento e a gente define vários descritores ali relacionados àquele tema que a gente conhece com profundidade. Ou seja, a gente sabe como o tema foi abordado, ele é abordado no documento de maneira substantiva e a gente define descritores e acaba deixando de lado algum outro tópico que interessa os meus usuários, mas que a gente não foi capaz de reconhecer. Então, os dois pontos são importantes. Garantir que eu representei o assunto que é tratado no documento e representar todos os assuntos que são tratados de forma adequada no documento para os meus usuários. Então, o ideal é a gente cobrir os interesses que são tratados de forma substantiva no documento, ou seja, que são realmente falados no documento. E esses assuntos que foram identificados por nós, eles têm que estar de acordo com os interesses dos usuários. Uma combinação dos dois é a melhor alternativa. Tá? Eu vi que vocês ficaram aí bem divididos, o que é perfeitamente normal, mas sempre se preocupar em combinar essas duas alternativas para propiciar buscas mais relevantes. E agora? Agora a gente vai fazer aquela nuvem de tags. E vai fazer essa nuvem de tags pensando em favorecer a especificidade na indexação desse infográfico que vocês estão vendo aí. Não sei se ele ficou pequeno para alguns de vocês, até peço desculpas, mas eu não consegui ali editar essa imagem de uma maneira que ela ficasse maior, né? Ela ficou pequenininha ali no centro, mas vamos pensar em cumprir com o princípio da especificidade ao indexar esse infográfico. Vamos lá, vou dar aí 10 segundos para vocês preencherem e vou passar para a próxima tela para a gente ver o resultado. Vamos lá, pessoal. Princípio da especificidade. Esse é um dos princípios mais importantes na indexação. Muitos autores, inclusive, defendem que a gente deve ser o mais específico possível. E aí, é claro, dentro das possibilidades, tem algumas limitações que nós comentamos no início da nossa aula hoje. Vamos lá, mais 10 segundos. Bem, deixa eu agora mostrar o que a gente tem de resultados. Né? Então, vamos olhar aí. Olha que interessante. Hábitos alimentares, dieta e alimentação apareceram bastante. Saúde, dieta. Muito bom. O
termo hábitos alimentares é um dos termos mais adequados, tá? Para indexar o infográfico. Porque o termo hábitos alimentares, ele representa com especificidade o assunto do infográfico, que mostra ali uma comparação da dieta, da alimentação de jovens e adultos, e mostra o que é mais saudável, quem tem alimentação menos saudável e etc. Tá? Então, o termo alimentação no Brasil também é bastante adequado. O termo dieta, ele é um pouco mais genérico, tá? Apesar de ser um termo interessante, ele não preza tanto pela especificidade quanto o termo hábitos alimentares, né? Porque a dieta é ali a regra seguida por alguém ou por um conjunto de pessoas, e os hábitos alimentares têm uma relação maior com essa diferença de comportamento alimentar, que é o que esse infográfico traz, tá? O termo saúde, o termo Brasil, alimentação, nutrição, são termos muito genéricos, que para favorecer a especificidade, eles não seriam adequados. É claro que a gente está falando da indexação de um infográfico de maneira descontextualizada. Vocês não sabem aonde nem para quem vai ser feita essa indexação. Eu não falei nada para vocês. Então, algumas falhas, elas são perfeitamente aceitáveis, tá bom?